Shalom, graça e paz a todos. Quintino Marcos falando um pouco mais a respeito de Pentecostes. Pessoal, eu quero fazer aqui uma observação referente a traduções bíblicas. Por exemplo, na Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, se você for colocar a Bíblia online aí na internet, você consegue achar todas as versões, mas na NVI, quando a gente vai lá no livro de Êxodo 19, o primeiro versículo está assim, ó, Nova Versão Internacional, NVI. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Ok. Quando a gente vai na Nova Almeida Atualizada, que é a que eu vou começar a usar aqui nos vídeos agora, tá assim: no terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Olha a diferença. Na NVI, está dizendo que no dia que se completaram 3 meses da saída. Já na nova Almeida Atualizada, que é o que está mais próximo do que é o que está mais próximo mesmo do nosso entendimento, no terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. No primeiro dia desse mês, ou seja, no primeiro dia do terceiro mês. Então, recapitulando aqui, no vídeo anterior, o que eu expliquei? O povo de Israel, Moisés, no capítulo 5, verso 1 de Êxodo, ele e o seu irmão Arão vão até Faraó e falam: deixa o meu povo ir celebrar uma festa no deserto. E aí, qual é aquela situação? Moisés é orientado por Deus a dizer que no 10º dia daquele mês, e aquele mês passou a ser o primeiro dia do mês no calendário judaico, que é o mês Abib, no 10º dia daquele mês, as famílias deveriam separar um cordeiro, no 14º dia deveriam sacrificar esse cordeiro, assar esse cordeiro e comer, e o sangue desse cordeiro deveriam ser passado na porta das casas, no alto da porta das casas. Aquilo era o Pessah, e depois passou a ser a Páscoa. No 15º dia, o que ia ocorrer na madrugada? Os primogênitos seriam mortos, os primogênitos das casas onde não tivesse a marca do sangue do cordeiro, e foi o que ocorreu. E assim, tendo os primogênitos sido mortos, Faraó permite então que o povo saia do Egito e vá então celebrar essa festa que é no deserto a priori. Bem, isso ocorreu, e o povo sai do Egito então no 15º dia do primeiro mês. Então, a tradução mais correta é essa da Nova Almeida Atualizada, que fala que eles saíram no 15º dia do primeiro mês e chegaram no primeiro dia do terceiro mês. Ou seja, eles passaram então 46 dias, passaram 46 dias fazendo a peregrinação do Egito até chegarem no deserto do Sinai, de frente do Monte Sinai. Chegando no 46º dia, Moisés subiu ao monte, no 46º dia, e de lá recebeu a revelação de que Deus, chegando no 46º dia, Moisés subiu ao monte e recebeu a revelação de que Deus ia se manifestar no monte daqui a 3 dias. Vamos considerar assim: 46º dia Moisés falou com Deus, e no 47º dia primeiro, 48º dia segundo, 49º dia terceiro. Pode se contar dessa forma ou pode se considerar da seguinte situação: Moisés subiu no 46º dia e no 47º dia passou-se o primeiro, 48º o segundo, aliás, 47º dia Moisés desceu, 48º o primeiro, 49º o segundo, e no 50 dias, 50º, Deus se manifestou no Monte Sinai. E essa manifestação divina, ou seja, a presença de Deus no Monte Sinai, essa então foi a aliança que foi celebrada entre Deus e o povo. Se você continuar lendo então o livro se possível, leia na Nova Almeida Atualizada, por gentileza. Eu vou começar a utilizar somente essa versão, para melhorar aqui o entendimento. Então, consideramos a seguinte situação: no 50º dia, Deus se manifestou no Monte Sinai, e essa foi a aliança, a aliança entre Deus
e nossos antepassados. E essa aliança ela é perpétua, ela se estende até os nossos dias. Ou seja, Deus fez essa aliança. O que é essa aliança? A aliança ela implica em deveres, né? Que seria no caso aí aquilo que Deus tem nos oferecer, né? Para que nós possamos, de acordo com sua soberania e sua infinita sabedoria, e nós temos deveres. E qual que é esse dever? Dever de adorar somente a Deus. Nós não adoramos outros seres, nós não adoramos criaturas, nós só adoramos o Criador, único, uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Bem, então eu vim trazer aqui para corrigir um pouco e vou aproveitar e falar um pouquinho mais também, né, para dar um pouquinho mais de profundidade nesse tema que eu estou trazendo. Então, a festa foi a celebração de um casamento entre Deus, né, Deus da aliança, e o povo que ele escolheu, a nação que ele escolheu entre todas as demais nações da terra. Bem, Deus, como eu disse, né, ele permanece, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o mesmo Deus. Agora a forma como ele se revelou, os atos divinos na história, as intervenções divinas na história, elas não são e nem foram sempre as mesmas, né? Hoje, Deus se revela através dos seus registros que estão na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, 66 livros da Bíblia. Bem, durante esses 46 dias, vamos considerar assim, da saída lá do Egito até o deserto de Sinai, ocorreu, no caso aí, a abertura do Mar Vermelho, que foi um milagre, né? É um milagre, nós acreditamos literalmente nisso, um milagre. Eu quero dizer que quando eu falo isso, eu não estou querendo convencer ninguém, não, tá? Mas eu estou querendo trazer as informações para o povo da aliança mesmo, né? O povo da aliança mesmo. E quem é o povo da aliança? Aqueles, os descendentes daqueles que estavam no Monte Sinai, onde Deus se revelou. E essa aliança é uma aliança perpétua, né? É uma aliança eterna, que se estende até os nossos dias de hoje. Até os dias de hoje. Eu vou fazer a leitura aqui do livro de Jeremias 31. Está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. No deserto tive pena daqueles que haviam escapado da morte. Quando o povo de Israel procurava descanso, eu, vindo de longe, aparecia a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Eu construirei de novo a nação. Mais uma vez, vocês pegarão seus tamborins e dançarão de alegria. Só lembrando que o povo hebreu israelita é um povo que foi forjado na África, né? Eu repito isso aqui várias vezes. Portanto, é normal os instrumentos de percussão, né? Como tamborim, por exemplo. Jeremias 31, o Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que eu farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Esta aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles nos dias em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Bom, eu quero dizer que a aliança ela parte de Deus. É Deus que faz aliança que fez aliança conosco. Portanto, essa aliança, ele não pode quebrar a aliança, né? Porque Deus ele não pode voltar atrás nos seus estatutos. Por isso que é uma aliança eterna. Jeremias 33. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. E eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles, e as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu próximo, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu sou o Senhor e estou falando. O Senhor fez o sol para ser luz do dia, e a lua e as estrelas para brilharem de noite. Deus faz o mar ficar bravo, ele faz surgir as suas ondas. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Ele promete que, quando durarem as leis da natureza, Israel será sempre uma nação. Aí um detalhe, por mais que tentem, não tem como destruir a nação de Israel, né? Por quê? Porque é uma aliança que Deus fez, é uma aliança perpétua.
Se algum dia for possível medir os céus e examinar os alicerces da terra, então eu rejeitaria o povo de Israel, por causa de tudo que ele tem feito. O Senhor Deus está falando. Ainda que nós tenhamos quebrado a aliança ela permanece, né? E essa aliança permanece, mas agora Deus ele trata com justiça. Deuteronômio 28, né? Deuteronômio 28 explica bem como é a justiça de Deus, né? E a gente pode ver aqui os desdobramentos de como é a justiça de Deus, as deportações, né? Os cativeiros e a própria escravidão aqui nas Américas. A escravidão negra aqui é de fato a marca da justiça divina mesmo, né? Eu quero dizer que essa aliança que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai, depois no livro de Atos é uma nova aliança. A manifestação de Deus pelo Espírito Santo no livro de Atos é uma nova aliança, só que essa nova aliança ela não quebra, ela não anula a primeira continua valendo ainda, tá? Para os descendentes que estavam ali, dos descendentes das pessoas que estavam ali no Monte Sinai. Agora essa nova aliança no livro de Atos, Atos 2, ela se estende para os eleitos de todos os povos, tribos e outras nações, tá? Portanto, a aliança não é somente a nova aliança que Deus faz, que ele prometeu em Jeremias agora 33, ela não fica restrita somente aos descendentes dos que estavam no Monte Sinai. Ela se estende também, no caso aí, aos eleitos, né, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Tá? Então eu vou continuar falando de Pentecoste ainda, estou quase um pentecostal, né? Estou quase falando em línguas aqui, estou brincando, irmãos. Máximo respeito aos pentecostais. Eu agradeço aí mais uma vez pela audiência. E voltarei em breve. Fiquem todos na paz aí. Deus abençoe. Shalom. Graça e paz.